Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje estamos voltando com alguns alunos na escola, né, as aulas presenciais. Outros ainda vão permanecer em casa, portanto, eu me vi na obrigação de gravar esse vídeo para vocês, como eu sempre gravei, né? Mas assim, a partir de agora a gente não vai poder ter mais essas aulas no Meet, porque no horário que eu daria aula para vocês, eu vou estar na escola dando aula presencial. Mas aí eu vou gravar esses vídeos justamente para vocês assistirem e tirarem as dúvidas, né, sobre o assunto. Antes de começar um assunto novo, eu resolvi fazer uma revisão, principalmente para o pessoal que está voltando. Então eu achei assim melhor fazer primeiro uma revisão de alguns assuntos, os mais importantes, para a gente ver nessa nossa retomada, para depois a gente ver um assunto novo, de fato, nesse último bimestre. Tá ok? Então vamos lá. Eu peguei o estrangeirismo, que foi o nosso primeiro assunto, e depois peguei conto, para a gente ver mais ou menos uma revisão sobre tudo isso que a gente já viu, tá ok? Então vamos lá, né? Que a gente sabe que também a turma vai ser dividida entre A e B, né? Primeira semana vai uma turma, na segunda semana vai a outra, né? Dividido 50%, e aí a gente vai ver esse assunto, tá ok? Então, o primeiro assunto, estrangeirismo. O que é estrangeirismo? São palavras, construções e expressões de outras línguas que nos chegam por empréstimo incorporadas ao idioma por meio de contato estabelecido entre diferentes povos e culturas. O estrangeirismo possui duas categorias. O estrangeirismo com aportuguesamento, ou seja, a grafia e a pronúncia da palavra são adotadas para o português. Por exemplo, abajur, que vem do francês abattu, né? Porque abajur em francês se escreve dessa forma aqui, ó. Abate, jour, né? Se pronuncia abajur. Então a gente pegou essa palavra e transformou em abajur. É uma palavra francesa. E aí a gente adaptou, fez uma mudança, né? Fez uma adaptação e a gente aportuguesou. Porque a gente, por exemplo, só um exemplo, né? Vamos fazer de conta. No Brasil inventou isso aí. Ai, e agora? Qual o nome desse objeto? Não sei. Sei lá. Não sei o que eu vou dar o nome para esse objeto, né? Então, maneira de dizer, né? Então, pegou-se que não foi desse jeito, né, gente? Mas só maneira de dizer. Então, pegou o abajur lá dos franceses, que eles falavam abajur, 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 e a gente aportuguesou, tá? Então, é um estrangeirismo? Sim. Porque a língua portuguesa, ela não é formada só de português, português de Portugal. É uma mistura. É uma mistura de muitas línguas, né? Então, aí faz tudo isso aqui que a gente vê, né? Aí, sem aportuguesamento, conserva-se a forma original da palavra. Exemplo, mouse e mouse, né? Que a gente não diz rato óptico. Em Portugal seria rato óptico, que eles usam muito o P, o C mudo. Não apareceu aqui, desculpa, tá? Porque sabe, né? De vez em quando o Google, ele dá umas loucuras aqui no vídeo, no celular, né? Então, mouse, em português de Portugal, eles usam rato óptico, né? Então, a gente aqui usa mouse mesmo. Mouse é mouse. É aquele negocinho que a gente usa para mexer o cursor, né? No celular não, no computador, no notebook. Né? Também tem celular que usa também mouse, tá? Tem celular, se for esses celulares maiores e tal, né? Então, pode-se usar. Faz uma adaptação e usa. Mas, assim, o mouse ficou mouse. Não mudou, né? Vamos lá, então. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né, de um texto que usa algumas palavras, tá? E que o estrangeirismo é isso. São palavras que, vamos dizer assim, a gente pegou de outro local, do francês, do inglês, do africano, de outras línguas, né, do japonês, do chinês, e a gente usa aqui, como se fosse do português, mas não é. São palavras emprestadas, vamos dizer assim, que a gente pegou emprestado, né? Então, botei um pequeno texto pequenininho. Estava me preparando para dormir. Peguei meu tablet. Olha, peguei meu tablet. Para dar uma espiada, encontrei alguns amigos online. Começamos a conversar e resolvemos nos encontrar no shopping para comer uma pizza. Inclusive,
Online tem um hífenzinho, né? Geralmente a gente vê muito assim. É porque esse texto é original, eu não tirei, não ajeitei ele, né? Mas online tem um hífenzinho, tá, gente? Online, e-mail, offline, tem um hífenzinho, pessoal. Porque assim, no português juntou, mas não tem um hífenzinho, tá? E resolvemos ir para o shopping, em vez da gente dizer assim, fui para aquele prédio que tem muitas lojas, né? Fui para o shopping para comer uma pizza. Pizza é italiana, né? Vesti um jeans, em vez de dizer vesti uma calça, vesti um jeans, passei um batom e fui. Chegando, essa pessoa aqui é o quê? Homem ou mulher? Passou batom, geralmente mulher, né? Enfim. Chegando no restaurante, encontrei a galera, né? Fizemos check-in e tiramos uma selfie para registrar o momento. Comemos, conversamos, chamamos o garçom, pagamos a conta e fomos dançar. No fim, eu que ia dormir, acabei tendo uma noite incrível, né? Aí a gente tem aqui as palavras, ó. Batom é francês. Check-in é inglês. Garçom é francês. Jeans é inglês, né? Online é inglês. O online era para ter um tracinho ali, depois eu vou botar o if. Pizza é italiano, restaurante é francês, selfie é inglês, shopping é inglês, tablet é inglês. Mas a gente tem palavras africanas, a gente tem palavras japonesas, tem palavras chinesas, tem palavras de muitos lugares que a gente usa aqui no Brasil, né? Aí depois desse assunto de estrangeirismo, que é, né, um empréstimo de outras línguas para a nossa língua, a gente tem um conto, que a gente já viu muito. Eu estou usando também esses dois assuntos e colocando um exercício bem bacana para a gente responder, que dá para a gente treinar também sobre as nossas provas que vem aí, né? As provas, né, do SAEB, que a gente chama de Prova Brasil, né, para dar uma pontuação bem bacana para nossa escola e também para testar vocês, ver como é que vocês estão respondendo as questões, né? Então vamos ver aí também esse assunto de conto. É uma narrativa literária curta, a gente viu que o conto é muito curto, tendo começo, meio e fim, né, de história. E são narrados de maneira breve, por isso que ele é curto, mas o suficiente para contar a história completa, tá? Nunca fica um e depois, assim. Fica assim, sei lá, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Depois que o caçador matou o lobo, resgatou a vovó e a Chapeuzinho, acabou a história. Aí a gente assim, acabou, pronto. Não tem mais o que contar. Mas a pessoa de vez em quando ainda fica muito curiosa, né? E o que será? Será que a Chapeuzinho agora aprendeu a lição? Não vai falar mais com estranhos? Não vai confiar em todas as pessoas? Será que a vovó também não vai colocar um olho mágico na porta? Né? Também não vai atender a porta para todo mundo, porque a gente não pode hoje em dia, né? A gente já vê aí pelo lobo mal, né? Então, tem questões, né? E o caçador? Será que depois o que ele foi fazer? Ih, estava com aquele machado tirando as árvores da floresta. Não pode estar desmatando, né? Então a pessoa fica, né? Tem umas questões. Mas enfim, é um conto que se acaba, tem começo, meio e fim, pronto. Aí tem a divisão dele, né? Tem os elementos de um conto. Um conto tem que ter personagens, nem que seja um personagem. O personagem pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma planta, né? Que a gente tem, por exemplo, os desenhos estão aí para isso. O desenho tem de tudo, né? A gente vê assim o desenho, por exemplo, da Bela e a Fera. Tem xícara falando, armário falando, né? Por exemplo. Então, são personagens, né? Que a gente vai ter o personagem principal, o personagem secundário, mas são personagens. Tô aqui fazendo só um resumão, bem superficial, mas é um resumo, tá? O narrador, tem o narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. São 3 tipos de narrador, né? O personagem é aquele que participa, o observador não participa, ele só conta a história observando, né? Por isso que ele é observador. E tem o onisciente que sabe de tudo, né? O tempo pode ser no presente, pode ser no passado, pode ser no futuro, né? Tem um tempo cronológico e psicológico, mas o tempo geralmente é isso aí. O espaço é o local onde a história foi contada, né? Se é num quarto, se é num quintal, se é numa praia, se é numa cachoeira, se é numa piscina, se é num castelo, se é no shopping, se é na cidade, se é no campo, né? Então, tem o espaço, é o local.
O enredo, que é o assunto, né? Sobre o que é a história. A história é sobre 3 porquinhos, que cada um fez sua casa, e aí veio um lobo mau e queria comer os porquinhos. Pronto, a história dos 3 porquinhos, é um enredo. Conflito é aquela parte ali importante que a gente vê o que foi que aconteceu, o que vai acontecer, né? Fulano é inimigo de cicrano, como na Branca de Neve, por exemplo. O pai da Branca de Neve morre, ninguém sabe como, mas ele morreu, ela já não tinha mãe, né? Provavelmente a madrasta lá, a bruxa má, deve ter matado o pai dela, mas enfim, né? E aí a menina fica sozinha com a madrasta quer matar ela, porque ela é a mais bonita de todas, não sei o quê. Então, é o conflito, né? É aquele assunto principal, assim, do que vai desencadear toda a história, né? Aí a gente tem a estrutura do conto. Introdução, era uma vez uma menina que morava num castelo, papapá, o desenvolvimento, que é a continuação da história, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, não sei o que, o clímax, que é aquela parte principal, que é geralmente quando tá comercial, ou quando a novela acaba, né? Próximos capítulos, não acredito. A melhor parte da novela, a novela acaba. Só amanhã. Quando a gente tá vendo um seriado na Netflix também, né? Ou na Globoplay. Aí, não acredito. Ou mesmo no YouTube, né? A gente pode ver também. Aí, não acredito. Só no próximo episódio? Chato, né? Então o clímax é essa parte principal. E a conclusão, que é o final do que vai acontecer, né? Nesse conto, nessa historinha, né? O conto, aqui são os principais tipos de conto. Tem muitos tipos. Tem os contos de fada, que é o conto maravilhoso. Era uma vez uma linda princesa que morava num lindo castelo, que um dia encontrou um lindo príncipe. Então, aquele conto de fadas. De terror também tem, né? Tem com vampiro, com múmia, com, né? Essas coisas assim. E tem um conto fantástico, pronto, igual aquela, por exemplo, a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Que tem aqueles homens pequenininhos trabalhando na fábrica de chocolate, um rio de chocolate, ou Alice no País das Maravilhas, né? Que ela, como o negócio encolhe, entra dentro de uma porta pequenininha e vai dar no mundo, que tem um coelho que fala, um gato que fala, uma mulher que é a rainha e o exército dela são cartas de baralho. Então aí é fantástico, né? Então tem vários tipos de contos, que são os principais. E aí a gente vai partir agora para os nossos exercícios, tá? Vendo tudo isso aí, esse resumão, vamos fazer o nosso exercício agora. Número 1. A gente vai ler esse fragmento e vai responder a questão. Texto. A Polícia Civil identificou, faltou o U ali, a pessoa, eu peguei esse texto já copiado da internet, tá, minha gente? Eu vou ajeitar ali, que eu esqueci de colocar o U ali, ó. A Polícia Civil identificou que a quadrilha responsável por uma série de roubos de computadores em centros de saúde de Campinas, SP, abastecia com peças e componentes um mercado clandestino de gamers. Usuários de jogos online. Olha o online aqui como deve ser escrito. Depois tem que ajeitar lá. Uma ação nesta quarta, dia 20, apareceu, né, um adolescente, né, e deteve 2 mulheres e 2 homens suspeitos de crimes. Então, os policiais prenderam várias pessoas aí, né. No texto, o estrangeirismo que mantém a grafia original é... Qual é o estrangeirismo que a gente vê aí no texto? Gamers, quadrilha, abastecia ou computadores. Você vai marcar um X, tá? 2. Considere a tirinha abaixo e marque a alternativa correta. Estacionamento closed. Em inglês é mais bonito, mas não tinha outro nome? Closed é fechado, então estacionamento fechado. E aí a pessoa fica, né? Por que esse nome? Não tinha outro nome, né? Porque fica mais chique em inglês, né? Aí a pessoa bota assim, tudo off, né? Na loja, né? Tudo em off. Tantos por cento de desconto, sale, em vez de dizer promoção. Fica mais chique, né? Drugstore, em vez de botar farmácia. Então, né? Letra A, você vai marcar a resposta correta de acordo com esse texto aí. Letra A. Temos um caso de estrangeirismo, isto é, criação de palavra nova e inadequada ao contexto. B. Temos um caso de estrangeirismo abusivo, pois a palavra não contribui para os negócios.
Temos um caso de aportuguesamento comum, tendo em vista a globalização que facilitou a adesão de novas palavras. O termo closet pode ser entendido como uma gíria para aproximar-se do público jovem. Então, só tem uma resposta correta e você vai marcar de acordo com a tirinha aí, tá? Quadrinho. 3, a gente vai observar também aqui, ó, é um menino, né? E a gente sabe que Twitter é uma rede social, né? Tem um passarinho azul nessa rede social, igual a gente tem Instagram, Facebook, né? São redes sociais. E aí o Twitter também é uma rede social e tem um passarinho como símbolo. Aí, juventude digital. Olha, mãe, um Twitter! Porque ele tá vendo um pássaro azul. Mãe, um Twitter! Nesse caso, ele utilizou essa palavra, né? O uso dessa palavra, né? De forma correta, pois ela é um estrangeirismo que representa esse animal em nossa língua. Forma adequada, pois ele quis mostrar o pássaro para a mãe. Forma inadequada, pois utilizou uma palavra de outra língua sem necessidade. Ou forma a criar um novo vocábulo, ou seja, uma nova palavra. Aí você vai marcar a resposta correta, de acordo com o quadrinho. Aí eu coloquei um conto aqui, um conto não muito grande, vocês vão ver grande aqui, porque tá no celular, né? Mas é um conto curto para responder algumas questões também de marcar X, tá? O conto é O Livro Mágico, de Agamenon Oliveira Negrão, tá? Há muito tempo, numa época em que as letras ainda falavam, as letras falavam, tá? Então, é um conto, tá? Um conto maravilhoso, né? Conto fantástico. Há muito tempo, numa época em que as letras ainda falavam, existia um livro mágico carregado de surpresas e aventuras. Nele, todas as letras viviam felizes, porque aguardavam a grande assembleia. Consoantes e vogais se reuniam anualmente para formar novas palavras. Era uma alegria sem tamanho. Afinal, todas as palavras que existem hoje vieram daqueles encontros dentro do livro mágico. Chegou o grande dia esperado por todas as letras, né? O dia em que elas ganhariam novas combinações e formariam novas palavras para a nossa língua. Todas estavam ansiosas, menos a letra W, que se considerava desnecessária, pois pouco era usada. Coitada do W, né? Tadinha. Mas, para formar novas palavras, as letras precisavam dar uma volta ao redor do mundo, a fim de realizar descobertas e fazer novas amizades. E assim foi feito. Quando chegou a hora de retornar para o livro mágico, todas estavam felizes, pois haviam concretizado seus desejos e feito novas amizades. Inúmeras palavras foram criadas naquele dia. Entretanto, uma delas sentiu a falta do W. Ele não havia retornado. Então, as letras resolveram fazer uma busca pelo mundo. Foram em todos os lugares onde acreditavam que o W poderia estar. Foram ao Brasil, ao Chile, à Espanha e nada. Finalmente, já no fim do dia, a letra T o encontrou numa pequena ilha muito triste no Taiwan. O T foi logo perguntando. Taiwan é eu não sei se é um local, é uma ilha lá do Japão, é bem longe, né, no Japão. Por que você não foi com a gente de volta para o livro mágico, né? Enfaticamente, a letra W respondeu. Sou desnecessário, pois sou pouco usado. As palavras gostam de me utilizar. E quando me usam, é somente para substituir a letra U ou a letra V. Você é importante, retrucou o T. O alfabeto só se torna completo com as 26 letras. Sem você, estaríamos truncados e tristes. Volte conosco, precisamos de você. A letra W pensou muito no que a letra T havia dito. Resolveu então voltar para o livro mágico e jurou, diante de todo o alfabeto, que algum dia encontraria uma palavra importante que fosse conhecida por todos os seres humanos. Aí sobre o texto, né? Letra A. Conta a história das letras que se reuniam para discutir sobre o livro mágico. B. Narra as aventuras dos livros mágicos e de suas letras cheias de surpresas. Letra C. Conta a história empolgante de um livro mágico que pertencia ao mundo das letras. Ou letra D. Narra a história de um livro mágico e de uma letra que vivia triste. Vocês vão dizer aqui qual é a resposta correta. 5.
O conflito central do enredo, né, a história aqui, a coisa mais, né, do enredo, do assunto, é desencadeado pela assembleia que acontecia anualmente, pelo sentimento de inferioridade de W, pela busca feita pelas letras ao redor do mundo ou pelo juramento feito pela letra W diante do alfabeto. Então, quando foi que desencadeou o enredo lá, né? Quando foi que começou o assunto mais principal, assim, do texto, certo? O desfecho do texto gira em torno de uma aventura, uma promessa, um pacto ou uma descoberta. Aí vocês vão ver o desfecho é o final. O final da história, né, foca em cima de quê? Aí você vai responder. E fim, tá? Para aqui eu não tô colocando formulário do Google. Vocês vão ter que copiar as respostas no caderno, tirar foto e mandar para mim para eu saber que a tarefa foi feita. Tá joia? Então, beijos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.